A paz do Senhor, amados irmãos. Te convido a refletirmos juntos sobre este tema: perdão, um desafio cristão. Texto base para a nossa reflexão, Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Nestes versículos, onde Pedro pergunta ao Senhor quantas vezes devemos perdoar alguém que pecou contra nós, ele tem dúvidas e quer saber se 7 vezes são suficientes. Mas Jesus respondeu não apenas 7, mas 70 vezes 7. E eu te convido a refletir comigo neste ensinamento, porque entre os muitos benefícios que ele nos traz está a salvação que buscamos em Cristo. Mas embora o ensinamento sobre perdoar é ministrado por Jesus sempre com clareza e com exemplos muito fortes ligados a esta ação, é uma ação difícil de praticar. Sua prática requer de nós conversão, quebrantamento, humildade, e estes sentimentos são difíceis de desenvolver por causa da nossa natureza adâmica. É algo que só conseguimos fazer com sinceridade se Deus verdadeiramente estiver vivendo em nós. Pois o ato de perdoar implica em deixar de lado aquelas questões. Quem está certo? Quem é merecedor? É um processo muitas vezes doloroso, onde você precisa vencer o ressentimento, a revolta, ignorar o seu orgulho ferido e buscar paz em Deus. E justamente por não ser fácil, deve ser um processo contínuo, o trabalhar os sentimentos negativos que surgem em nossos corações por causa das expectativas que lançamos sobre os outros. As expectativas que criamos em cima dos relacionamentos que desenvolvemos ao longo da vida, que seja de amizade, amorosa, e há também aquele ressentimento mais egoísta que é criado pela inveja. Porque o sentimento de mágoa ou revolta andam de braços dados com os nossos relacionamentos amorosos, de amizade, ou a inveja que cria ou que nasce em nosso coração quando achamos que merecemos mais alguma coisa do que o outro. E justamente porque estes sentimentos surgem a partir das expectativas que temos em relação ao outro, que quando Jesus diz 70 vezes 7, ele não está falando que devemos contar as vezes que perdoamos, mas que devemos praticar o perdão continuamente, mesmo porque as mesmas expectativas que criamos em relação aos outros, eles criam em relação a nós, e sendo assim, também magoamos, ofendemos e decepcionamos pessoas. A prática do perdão é tão importante que faz parte do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou a orar. Mateus 6,12. E Jesus nos adverte que até para ofertar, precisamos liberar o perdão. Mateus 5, 23 e 24. Sentimentos de raiva e revolta podem trazer sérios problemas para a saúde física e mental, e isso é comprovado por estudos. Mas é ainda pior quando coloca em risco a salvação da nossa alma. Quando agimos motivados pela ira e a revolta, causamos estragos irreversíveis. E hoje Deus te convida a se libertar deste fardo pesado de dor e aflição que tem ferido a sua alma com uma carga de espinhos. Deus quer te dar paz, curar seu coração, salvar a sua alma.
Perdoar e pedir perdão é difícil, e é por isso que Deus quer pegar em sua mão e te conduzir por este caminho. É um processo, mas ele começa com você dando o primeiro passo. E você fará isso quando tiver coragem para dizer para Deus: Senhor, eu quero. E Deus escreverá um novo capítulo na sua vida, de cura, de paz e de bênçãos. Reflita nisso e libere o perdão. Amados, fiquem com Deus e beijo no coração.